Você sabia que neste ano o Brasil inicia mais um Plano Nacional de Educação? Ou como tem sido chamado, um novo PNE? Em resumo, o PNE é um plano estratégico instituído por lei que estabelece diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação no Brasil ao longo de um período de 10 anos. O plano orienta e promove a melhoria da qualidade da educação em todos os níveis e modalidades de ensino, da creche à pós-graduação, e impacta diretamente o futuro das universidades públicas, o trabalho docente, o financiamento da educação e o acesso à formação educacional em todo o país. Para o decênio 2026-2036, o novo PNE, que foi instituído pela Lei 15.388, de 14 de abril deste ano, visa garantir que a educação seja direito de todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. Por tudo isso, no 15º episódio do podcast Conversa Docente, o tema é o novo PNE e os desafios para a educação brasileira. Neste episódio, vamos explicar um pouco mais sobre o Plano Nacional de Educação e a importância deste novo PNE. Também vamos discutir as principais diferenças entre o PNE anterior e o novo documento, além de entender como a educação pública superior está sendo tratada nesse processo e analisar o que o novo plano propõe sobre trabalho docente e valorização profissional. E para nos ajudar a compreender todas essas questões, convidamos Irailde Correia, tesoureira da ADUFAL e professora adjunta aposentada da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas. Irailde, que é graduada em Pedagogia pela UFAL, também é mestra e doutora em Educação pela mesma instituição, foi coordenadora do curso de Pedagogia Presencial da UFAL, vice-coordenadora do curso de Pedagogia à Distância e coordenadora do Núcleo Docente Estruturante da Universidade. A docente também atuou como professora das redes Municipal de Maceió e Estadual de Alagoas, foi presidenta do Conselho Municipal de Educação de Maceió, dirigente do Sinteal, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, e atualmente também integra o FEPEAL, Fórum Estadual Permanente de Educação em Alagoas, como representante da ADUFAL. Eu sou Vanessa Taide e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Fique agora com a entrevista realizada pela Karina Dantas com a professora Irailde Correia. Bom, professora, primeiramente queria agradecer a sua participação no podcast Conversa Docente. Seja muito bem-vinda. Para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o Plano Nacional de Educação, o PNE, e por que tem se falado tanto na construção desse novo PNE. Bom, o Plano Nacional de Educação é uma proposta, né, de planejamento da educação nacional. É um desejo de há muito, desde os anos de 1932, no movimento dos pioneiros da educação, mas esse desejo só passa de fato a se concretizar após a Constituinte, que aí se estabelece a necessidade de planejar a educação e projetar essa educação por 10 anos. Então, se constitui nos planos decenais de educação, e este plano de 2026, aprovado agora, né, ele é o terceiro Plano Nacional de Educação que se transformou em lei, porque esses outros planos anteriores eles não se transformaram em lei. E esses são lei e está previsto na Constituição. O Plano Nacional de Educação é considerado um dos principais instrumentos de planejamento educacional do país, né? Ele define metas e diretrizes que devem orientar as políticas educacionais brasileiras durante o período de 10 anos, né? E agora, com o encerramento do PNE anterior, o Brasil discute esse novo plano em meio a debates importantes, né, sobre o financiamento da educação, expansão do ensino superior e valorização docente. Então, quais são as principais diferenças entre o antigo PNE, que encerrou em 2025, e esse novo que começa a ser implantado ou discutido agora, professora? Explica para a gente. Veja, esse plano 2026, né, ele
se inicia a partir de uma avaliação do que foi o plano de 2014, 2024, que foi prorrogado até 2025, não é? E é a partir dessa avaliação das metas não cumpridas e da aplicação dos recursos também não cumpridos pelo Estado brasileiro, e a partir dessa avaliação que se elaborou o Plano Nacional de Educação 2026-2036. Qual é a diferença entre esses dois planos? O plano de 2024, até 2024, vigência até o ano passado, ele tinha como foco o acesso à educação. E este plano, o foco principal é a qualidade da educação. Então, está voltado para essa perspectiva da qualidade, né? E da equidade da aprendizagem. É exatamente o que vai diferenciar. O anterior era destinado mais à expansão do ensino, era a expansão da educação básica, a expansão para atingir a cobertura da educação básica e da educação infantil. Evidentemente que essas metas não foram cumpridas, elas estão reprogramadas para nesse plano de 2026-2036, mas ele traz como ênfase a questão da qualidade. E tem muita discussão em âmbito estadual e municipal, porque tem também os planos estaduais de educação. Queria que você explicasse um pouco a relação entre os planos locais ou regionais e o plano nacional. Eles têm que seguir a orientação do nacional, é isso? Sim, o Plano Nacional de Educação vai servir de norte para a elaboração dos planos estaduais e municipais de educação. Isto porque as metas do Plano Nacional de Educação só serão cumpridas, só serão atingidas se os planos estaduais de educação e os planos municipais cumprirem com essas metas, né? Então, a realização do Plano Nacional se dá através dos sistemas estaduais e municipais de educação. E, nesse momento, aprovado o Plano Nacional, os estados têm 6 meses para aprovar o seu plano estadual, assim como os municípios, né? Então, neste segundo semestre, todos os estados e municípios estão trabalhando na elaboração dos seus planos municipais em consonância com o Plano Nacional de Educação. Então, aqui em Alagoas, como nós fazemos parte do Fórum Estadual da Educação, o FEPEAL, e é o FEPEAL aqui o responsável por coordenar o processo de elaboração do Plano Estadual de Educação e de acompanhar os fóruns municipais de educação na elaboração desses planos municipais. Então, nós estamos em processo, tem uma equipe trabalhando já, e nós temos um comitê gestor já montado, definido pelo governo do Estado, que está iniciando todo esse trabalho. Então, nós estamos na fase do diagnóstico, de adequação do diagnóstico do Estado, e certamente teremos muito trabalho nesse semestre, né, até o final do ano. E quando a gente fala sobre o PNE, a gente também está falando sobre o futuro das universidades públicas, né? Da produção científica, do acesso ao ensino superior. Então, eu gostaria que você explicasse como a educação superior pública está sendo abordada e tratada nesse novo Plano Nacional de Educação. Quais são as principais preocupações e perspectivas? E uma dúvida, os planos estaduais, eles também tratam da educação superior ou esse quesito fica para o Plano Nacional somente? Veja, o Plano Nacional de Educação estabelece, né, por exemplo, na meta 15, que discute a qualidade da educação, e essa meta se destina ao ensino superior, que tem como objetivo garantir a qualidade dos cursos de graduação em instituições de ensino superior. Então, está previsto aí, e nos estados, o tópico da educação superior precisa aparecer no plano, mesmo que esse trabalho seja feito pelas instituições federais, por exemplo. Mas tem que estar previsto o ensino superior no Estado, público ou privado, né, estadual ou federal. Então, isso
é um dos itens, um dos tópicos em discussão do Plano Estadual de Educação. E aí, uma das preocupações do Plano Nacional é investir na qualidade da educação superior, preencher as vagas, porque vocês sabem que hoje muitas das vagas do ensino superior estão ociosas, né? Muitos alunos entram, depois desistem, depois saem, né, no meio do curso. E isso tem sido assim um elemento bastante analisado no diagnóstico deste plano. Precisa se dar uma especial atenção a esse tópico. Buscar a qualidade, mas buscar a ocupação das vagas, garantir que haja expansão do ensino, que as taxas de ocupação e de formação sejam maiores, sejam superiores às anteriores, né? E ele estabelece metas, como 50% de atendimento das universidades para que os alunos possam concluir, porque essas metas têm sido baixas, então é preciso que esteja bem atento, e isso está previsto no Plano Nacional da Educação. Me parece até que é um diagnóstico que precisa ser feito de forma transversal, né, da vida dos estudantes, né, porque não é só o fator da educação em si que influencia a permanência dos estudantes, né? Tem a questão social, né? Condições estruturais e tudo. Essa questão, por exemplo, passa pela questão do financiamento, porque você sabe que não se faz educação sem recurso, né? E um dos problemas que temos tido, a partir da emenda constitucional que restringiu o gasto com as questões públicas, né? Reduziu o dinheiro das universidades, reduziu o dinheiro da educação, numa ideia de que o dinheiro destinado à educação, destinado à formação, seria gasto. Mas nós discutimos que esse recurso deve ser considerado como investimento para o crescimento e ampliação da sociedade brasileira e qualificação do trabalho, né, pelo seu próprio desenvolvimento social e tecnológico. Outro ponto muito importante do novo PNE é a questão do trabalho docente e da valorização profissional. Nos últimos anos, os professores e professoras têm enfrentado desafios como sobrecarga de trabalho, precarização das condições de ensino, né, e desvalorização profissional. Então, você pode nos trazer mais detalhes sobre como o novo PNE aborda essa questão da valorização docente, professora? Como esse tema aparece no plano e o que é que ele propõe para os próximos anos? Então, essa questão da formação e valorização dos profissionais da educação básica e da educação superior, o da educação básica está previsto na meta 17, né? E tem por objetivo garantir a formação, valorização e condições de trabalho adequada aos profissionais da educação básica, de modo a elevar a qualidade. No âmbito da universidade, como já coloquei, que essa formação se amplie e se garanta a formação de professores em nível de graduação e de pós-graduação. Então, tem uma meta que estabelece que os professores de educação básica, ao final desse decênio, né, eles todos precisam ter o ensino superior. Então, é uma perspectiva de qualificar os docentes da educação básica, tanto que atuam nos municípios como nos estados. E aí, veja que essas metas, elas podem e devem estar presentes em todos os planos, seja no âmbito do município, no âmbito do estado e no âmbito da União, certo? Para que essas metas possam ser cumpridas. O plano todo está composto por 19 metas e tem 72 objetivos e 274, se não me engano, estratégias que serão utilizadas. É muita coisa, é muita orientação. Então, nesse sentido, para a gente pensar o plano de um modo mais global e mais amplo e que comporte da cobertura para todas as iniciativas, seja de âmbito municipal, estadual ou federal, né, do âmbito da União, e envolvendo a educação pública e privada. É preciso ter um olhar muito atento, né, para essas questões, inclusive de
não só de qualificação profissional, mas também da sobrecarga do trabalho, né? Do desvio de função, às vezes, né? A melhoria da qualidade da educação passa pela valorização dos professores, necessariamente. E uma questão que eu acho que é importante destacar é a questão do financiamento, porque pode ter as metas mais avançadas, os objetivos maravilhosos e estratégias, se não houver recursos que comportem, que dê conta de viabilizar essas metas, ela termina sendo letra morta, como as anteriores, né? Porque há uma previsão desde do primeiro Plano Nacional de Educação. Esse plano já estabelecia a aplicação de 10% do produto interno bruto para a educação. Não foi cumprido. No segundo plano, esse 2000, que se venceu no ano passado, né? Também não foi cumprido. E agora, novamente, nesse plano está estabelecido que até o final deve se aplicar pelo menos 10% do produto interno bruto na educação, destinado à educação. E esse é um ponto, Karina, que nós, do movimento dos educadores, defendemos, né? Que o Andes, o nosso sindicato, defende, e que isso é uma perspectiva que está presente desde o Plano Nacional de Educação, que foi proposto pela sociedade brasileira, porque nesse movimento de redemocratização, em 1997, as diversas organizações, sindicatos, associações, os movimentos sociais elaboraram um plano que apresentaram e chamaram como o Plano da Sociedade Brasileira. E lá já propunha que fosse aplicado 10% do produto interno bruto em educação, considerando que essa é a única forma da gente garantir, de fato, uma educação de qualidade e uma educação para todos e todas. Bom, e para finalizarmos nossa conversa, professora, eu queria saber se, na sua opinião, quais são os principais desafios que o Brasil precisa enfrentar para garantir, nos próximos 10 anos, uma formação adequada e valorização dos professores e professoras, né? O que é que precisa ser prioridade nesse processo? Bom, eu entendo que nesse processo a prioridade número 1 é financiamento, porque sem recursos não conseguimos desenvolver todas as metas e todas as estratégias previstas no Plano Nacional de Educação. Depois, é preciso que os municípios e os estados assumam essa perspectiva de pensar a educação do povo, não é? Como uma responsabilidade e uma necessidade para o desenvolvimento do país. Não adianta ter só escrito o plano, é preciso que ele entre em ação. Agora, esse plano traz uma coisa importante, que é fazer o acompanhamento, que está previsto uma avaliação a cada 2 anos do plano, das metas e estratégias que foram sendo desenvolvidas, que estavam previstas para cada 2 anos. Eu acho que esse é um elemento importante e ele estabelece que o Fórum Nacional de Educação e os fóruns estaduais e municipais de educação garantam, né, desenvolvam esse processo de avaliação, de acompanhamento e avaliação dos planos. Acho que por aí a gente tem uma perspectiva de ter um desenvolvimento melhor e uma efetivação de que esse plano possa se cumprir. Mas, primeiro ponto, sem ele não faremos nada, é garantia do financiamento e da aplicação dos recursos que estão estabelecidos, né? No mínimo, atingindo os 10% do PIB para aplicar em educação. E para isso é necessário muita vigilância, né? Muita vigilância, cobrança, análise e acompanhamento junto às políticas públicas, aos políticos, né? Aos tomadores de decisão. Isso é importante porque, por exemplo, os fóruns de educação, eles se compõem de diferentes segmentos, né? Está representado no fórum o segmento de todos os níveis de ensino, de todas as modalidades, seja ela pública ou privada, das diversas entidades que têm interesse, dos estudantes, dos profissionais de educação como um todo,
sejam professores ou técnicos, e tem representação da sociedade civil, dos pais, dos alunos, então eles integram, né, esses fóruns. Esse é um mecanismo que a gente entende que pode fazer esse acompanhamento, né, dos planos e cobrança, não esperar para o final dos 10 anos, mas que essa cobrança aos órgãos públicos seja feita à medida que o plano vai se realizando ou não, né? Então, é preciso que essas metas tenham, de fato, esse acompanhamento e a gente precisa garantir isso. Então, cada cidadão ou cidadã, no nosso caso, alagoano e alagoana, tem a responsabilidade de estar acompanhando e de estar exigindo que as metas se cumpram. Perfeito, professora. Muito obrigada por contribuir com esse debate tão importante, né, sobre o futuro da educação brasileira. Discutir o Plano Nacional de Educação é discutir o futuro das universidades públicas, da produção de conhecimento, da valorização docente, desde a base, né, até o ensino superior. Enfim, agradeço muito a sua participação novamente e deixo agora você com as suas considerações finais. Bom, Karine, eu que agradeço, né, por ter esse espaço para a gente poder discutir um pouco a educação e o modo de planejar essa educação e de projetá-la para 10 anos. Pensar a educação, não dá para pensar a educação por um ano, é preciso projetá-la, para que, de fato, as metas possam ser cumpridas e, de fato, a gente possa garantir uma melhor condição de aprendizagem, de desenvolvimento do país. Eu entendo que esse desenvolvimento passa necessariamente pela educação e por uma educação capaz de desenvolver os seus sujeitos, né? Uma educação capaz de desenvolver cada um dos brasileiros e brasileiras todas as suas capacidades possíveis para o desenvolvimento, né? E a gente espera que, com esse plano, a gente possa avançar no processo de educação, no processo de formação e no processo de participação social. E vale destacar também que o Plano Nacional de Educação não é somente um documento técnico, né? Ele representa um projeto de país e ainda ajuda a revelar quais são as prioridades definidas para a educação brasileira nos próximos anos. É por isso que acompanhar e participar desse debate é tão importante para que todos nós possamos defender uma educação que seja pública, gratuita, inclusiva, democrática e socialmente referenciada. Então, encerramos por aqui o episódio 15 do podcast Conversa Docente. Se você gostou desse episódio e acredita que esse debate é importante para outras pessoas, compartilhe com seus colegas e nas suas redes sociais. O Conversa Docente é um podcast da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Os episódios são publicados mensalmente e todos eles estão disponíveis nos principais agregadores de áudio, como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music. Procure por Conversa Docente e siga o perfil para acompanhar nossas publicações. O roteiro e a apresentação desse episódio são de Vanessa Taide, e a entrevista foi realizada por Karina Dantas. Já a edição fica por conta de ambas as jornalistas. Contamos com a sua audiência no próximo Conversa Docente. Até mais!